Estamos de volta à literatura infanto-juvenil. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. Eu hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre dois livrinhos infanto-juvenis de autoras portuguesas, que é algo sempre muito positivo. Vou começar por falar-vos aqui do primeiro que li, que foi aqui Rimas e Mais Rimas para os Manos e as Primas. Este livro é da Lucinda Cunha, que teve a gentileza de me enviar um exemplar e mais uma vez aproveito para agradecer. A Lucinda Cunha tem várias obras publicadas, tem a opinião, penso que de todas elas aqui no canal, se quiserem saber mais. E esta é a sua primeira edição de autor, que tem então esta capa assim, e é a sua primeira obra de rimas infantis ou de poesia infantil. É uma obra em capa dura e que tem assim estas ilustrações que eu à partida achei muito engraçadas e depois, não sei, dava-me assim um ar do traço e quando fui ver, ChatGPT, não é? Inteligência Artificial a trabalhar, o que faz todo sentido, especialmente numa edição de autor. Mas tem um traço muito, muito giro e estão muito bem apanhadas e tem assim este tipo de letra grande, portanto são rimas assim com um tipo de letra bem grande, bem bom para crianças lerem e partilharem. Apesar de ser para crianças, eu não diria que é para crianças pequenininhas, acho que eu diria para crianças que já começam a ler independentemente e que já começam a questionar alguns termos e a querer saber um bocadinho mais, porque tem não só alguns poemas mais simples e mais fáceis de ler, mas tem outros com os trocadilhos mais trabalhados e que certamente deixaram as crianças a pensar. Deixa-me ler-vos aqui a lista de poemas que tem. Temos o Zaragateiro, Princesa do Céu, A Vaca Estouvada, O Tapete do Panda, O Homem do Fraque Deu um Grande Traque, Conversa com o Vento, Poema de Amor, Perguntódromo, Se Fosse um Pirata, Línguas de Perguntador, Tenho um Zoo, Felisbina, A Caracoleta, As Minhas Palavras Favoritas, Só mais um, A Saia da Carolina, Ensarelhadamente, Provérbios de Pernas para o Ar, Camilo, o Vidente com um Dente, Vi um Ninho, Sou português, não sou marinheiro, Olha a bola saltitona. Como certamente já percebem por algum destes títulos, há aqui alguns trocadilhos, há aqui algumas brincadeiras, como a Saia da Carolina, com tradição, com algumas expressões portuguesas, mas eu acho que a melhor forma de eu vos passar de que é que fala este livro é ler-vos alguns poemas daqui. Eu vou selecionar alguns de que eu gostei mais, alguns que acho que representam mais esta obra e perdoem-me a minha voz, eu estou cheia de alergias, estou assim com uma voz um bocadinho estranha, mas eu vou dar o meu melhor. Vou tentar ler-vos assim alguns diferentes, uns mais cómicos, outros mais calmos e por aí fora. Vou-vos ler Conversa com o Vento. Se não fosses o vento, quem gostarias de ser? Alguém com muito talento para um concurso vencer. Ó vento, como te invejo, por tu seres tão viajado. Queres ir comigo ver o Tejo, o Minho, o Douro e o Sado? Se não fosses viajante, onde irias morar? Num belo lugar distante, viradinho para o mar. Este aqui. Agora, se calhar mais cómico, vou-vos ler aqui o Perguntómetro. Eu engasgo-me sempre a dizer este nome. Perguntódromo. Com postura, vá. Será que a hiena se ri por ter cócegas nos pés? Será que o abacaxi pode dar-se aos chimpanzés? Será que o porco-espinho não fez a depilação? Será que eu, sozinho, meto medo a um leão? Será que a chita perde as pintas se correr muito depressa? Será que a gazela faz fintas quando a corrida começa? Será que o sapo incha como uma bola de sabão? Será que tu, caro compincha, és assim tão sabichão? Eu acabei por ler este livro com a Sofia e então era engraçado, ela não estava a ligar grande coisa a não ser às imagens, mas tem esta musicalidade, não é, das rimas, então de ler em voz alta. Olha, já que estamos em perguntas, línguas de perguntador. Senhor doutor, explique, por favor. Precisamos de bocas nos braços para falar pelos cotovelos? Faria alguma diferença se estivessem nos tornozelos? E para pentear macacos, há um pente especial? Sei que sou curioso, por favor, não leva mal. Se eu tiver a cabeça na lua, o meu corpo fica na terra? Quando alguém se sente em paz, quer dizer que acabou a guerra? Senhor doutor, explique, por favor, com quantos paus se faz uma canoa? Se as cobras são assim tão más, por que é que uma se chama boa? Depois de um quarto de hora, será que vem uma sala? Se a mana partir a louça toda, vamos ter que castigá-la? Tenho tantas perguntas cá dentro, que mais parece um questionário. Se burro velho não aprende línguas,
Tem de comprar um dicionário? Chover a potes é perigoso, sobretudo por serem de ferro. Diga, doutor, ainda me aguenta ou está quase a dar o berro? Ouça lá, senhor doutor, responda se faz favor. Depois de tantas perguntas, vamos comer línguas de perguntador? Acho que está muito bem apanhado. Tem aqui o burro velho com o dicionário, não é? E lá está, estes trocadilhos com as expressões de falar pelos cotovelos e as línguas de perguntador e etc., que são tão tipicamente portuguesas, achei muito interessante estarem aqui. De certa forma, é uma forma das nossas crianças se familiarizarem com essas expressões. Tá, vou ler só mais um. Vou ler-vos precisamente o só mais um. Só mais um, para a lata do atum. Só mais dois, a brincarem aos cowboys. Só mais três, ovos de galinha pedrez. Só mais quatro pedras no sapato. Só mais cinco, fios, pulseiras e um brinco. Só mais seis, coroas e sceptros de reis. Só mais sete, meninas de trotinete. Só mais oito, tipos doces de biscoito. Só mais nove, guarda-chuvas quando chove. Só mais 10, crocodilos e jacarés. Faz-me lembrar aqueles jogos de infância, não é? E pronto, eu li-vos aqui o livro todo, não é? Mas acho que vale a pena vocês irem descobrir e conhecer, e quando estiverem numa fase que queiram dar rimas às vossas crianças, queiram dar-lhes a conhecer alguma poesia mais engraçada, fácil de ler, esta poderá ser uma ótima opção e é de uma autora portuguesa. E mais uma vez, obrigada, Lucinda, pelo envio do exemplar. O livro seguinte que eu li foi um bocadinho um furo aqui no meu tibiário, ele não estava nos planos, mas a minha mãe trouxe-me emprestado e eu acabei por ler num instante, que é aqui O Reino Arco-Íris, da Cláudia Pinto. Este livro foi ilustrado por Ana Pinho e sim, já me perguntaram se fui eu que ilustrei o livro, não fui. Por acaso até acho que o Pinho é da mesma família, mas não fui eu que ilustrei o livro. Mas esta autora é daqui da minha terra também, portanto é uma autora aqui de Valdecâmara e que eu conheço, pelo menos de vista, e esta é a sua primeira obra infantil. Tem assim esta capa e tem aqui um gato, a Sofia delirou com o gato, ela adora gatos pretos especialmente. E então de que é que nos fala esta obra? Esta obra conta a história aqui de um reino muito distante, onde vive uma bruxa, e a bruxa chama-se Lucrécia e mora assim nesta casa. Eu acho que as ilustrações estão engraçadas porque têm muitas colagens, então nota-se assim a superposição das texturas. E então ela mora assim numa casa completamente isolada, com um muro a toda a volta para não deixar entrar, e é uma bruxa muito má e muito mal cheirosa e que vive sozinha com a sua gata Milu. Portanto, é uma bruxa assim muito ressincona. E o que é que acontece? Acontece que naquele reino o rei vive muito feliz, ele tem 2 filhos gêmeos, vive muito feliz, toda a gente brinca, as crianças brincam entre elas, não interessa se é príncipe, se é princesa, se é pobre, o rei vai para as ruas ajudar os outros, então toda a gente está muito bem. E toda a gente faz muitas festas e toda a gente tem muita música. E é aqui uma ilustração, exato, com muita música, vocês conseguem ver? Acho que sim. O que é que acontece? A bruxa não acha piada nenhuma, acha que está a perturbar o silêncio dela, é muito barulho, então ela começa a fazer aqui uma poção, um feitiço para enfeitiçar o reino e para deixar de haver barulho. E assim faz, e assim acontece, e depois nós temos aqui as crianças do reino a perceberem-se do que se passou e a tentarem que no reino se voltem a dar bem. Mas não digo, acho que é uma sinopse assim superficial, mas tem que ser, porque é um livro infantil com poucas páginas, que tem, lá está, estas ilustrações engraçadas, tem estes recortes, estas colagens, e acabam por estar muito giras aqui sobre as texturas da aguarela de profundo, e então é uma daquelas histórias boas para ler aos nossos filhos antes de dormir, é uma história sobre os valores, neste caso mais da união e da interajuda, porque é isso que prima neste reino, e o facto de não haver diferenciação de classes, de estilos, e todos se ajudarem uns aos outros, haver muito esta interajuda, que deixa de existir com o feitiço da bruxa. Então é uma história que traz aqui esta mensagem e que está escrita para crianças, mas não para crianças também excessivamente pequeninas, embora seja uma história que seja facilmente de adaptar para contar para crianças mais pequenas. Na sua linguagem já acaba por ser para crianças se calhar um bocadito mais crescidas, mas que se entende facilmente por crianças mais pequenas. Vou mostrar-vos aqui a foto da autora, e não vos vou contar muito mais sobre esta obra porque
é uma obra infantil, não é? Podia sentar aqui e ler-vos a história toda, mas não o vou fazer, que é para vocês depois irem descobrir. E é isso, pessoal. Aqui fica a minha opinião sobre 2 livrinhos diferentes, infanto-juvenis, de 2 autoras portuguesas. Portanto, sempre bom conhecer trabalhos de autoras portuguesas. Digam-me em baixo se já conheciam algum deles, se ficaram curiosos, se há outras obras de autoras infanto-juvenis que têm lido recentemente, partilhem comigo, eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!